Olá a todos, mais uma vez estamos aqui nos nossos vídeos sobre a essência dos ensinamentos do Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a história do bom samaritano, a história contada de Jesus do bom samaritano. Como essa história é longa, então eu tenho que ler. Então vocês vão me desculpar que eu tenho que ler um pouquinho, né, para podermos comentar sobre o assunto. Essa história ela não está eu sei, mas eu não consigo. Eu consigo resumir, mas para o nosso vídeo eu não vou poder resumir. Eu vou trazer ela de uma forma mais inteira, né? Então, na história do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, diz que levanta-se um senhor da lei e experimenta Jesus, né? Experimenta no sentido de testar. Ele está testando Jesus. O senhor da lei é alguém que tinha um grande conhecimento sobre a lei mosaica, lei do Velho Testamento. Tudo que vemos, e vemos muito isso, qualquer irmão evangélico, qualquer culto evangélico, não desmerecendo os evangélicos, mas vemos muito nos cultos evangélicos se pregar muito o Velho Testamento. A Boa Nova é o próprio Cristo, né? E eles acabam esquecendo, se prendendo mais ao Velho Testamento. Isso é interessante nós sublinharmos, né, na nossa mente, entendermos isso. Então, esse senhor da lei ele tinha um grande conhecimento sobre o Pentateuco, o Velho Testamento. E ele testou Jesus dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ora, herdar a vida eterna, ou ganhar a vida eterna, nesse sentido, significa também salvação, como diz os evangélicos ou os católicos. Significa iluminação, como diz os orientais, ou evolução, como diz os espíritas e espiritualistas, né? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como tu lês? Então, prestemos atenção. Jesus perguntou a ele o que é que está escrito na lei, como ele lê, ou seja, como ele interpreta, né? E respondeu ele, esse senhor da lei: amarás o seu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu, diz assim, respondeu bem, faze isso e viverás. Então, olha a diferença. Viverás. Segue essa lei e viverás. Viverás não significa ainda ser salvo. Por quê? Não significa ser salvo. Porque até então ele está só obedecendo, cumprindo uma regra forçadamente, como se fosse uma receita de bolo. Aí esse senhor da lei tentou se justificar, né? E perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus disse. Aí Jesus contou a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que depois de despirem e espancarem, se retiraram, deixando meio morto. Ou seja, o homem ficou meio morto, né? Desmaiado e espancado, no meio de um caminho que naquela época era um caminho deserto, né? Passavam-se pessoas uma hora aqui, outra hora lá, passava uma pessoa ou outra. E Jesus continua dizendo: por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando ouviu, passou de largo. Analisemos.
sacerdote, naquela época, também tinha um grande conhecimento da lei mosaica. O sacerdote naquela época é como se fosse um papa hoje. Claro, naquela época não existia a Igreja Católica, Apostólica Romana. Mas o sacerdote daquele tempo era como se fosse, entre aspas, né, para resumir, é como se fosse um papa. Tinha uma pompa, um poder, né, em conhecimento. E Jesus diz que ele passou de largo, ou seja, ele não deu importância. Esse sacerdote, ele tem a religião dele, ele conhecia a lei também, mas não deu importância para o homem caído. Jesus continuou. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar, vendo, passou de largo. O levita, naquela época, também é alguém que tem um grande conhecimento da lei mosaica, do Pentateuco, do Velho Testamento, da Torá, né? De todas aquelas, também do Alcorão, de todos aqueles ensinamentos, né? Então, o levita, só que a diferença do levita é que o levita, ele fazia adorações, cantava hinos, ele é parecido como um evangélico de hoje, o levita. Então, ele é parecido um evangélico de hoje. Então, vamos, para nossa mente captar melhor, vamos entender que o sacerdote é como se fosse um papa e o levita é como se fosse o evangélico. Jesus continua dizendo, um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo, teve compaixão dele. Olha, essa palavra é importante. Nenhum dos outros que passaram teve compaixão. O levita, ele teve compaixão, né? Compaixão é ter piedade, se colocar no lugar daquela pessoa, compreender a necessidade do outro. Isso é compaixão. É você compreender e sentir a necessidade do outro e ter a atitude de fazer algo por saber que o outro está naquela condição difícil. Se eu passei na rua e vi alguém com fome e eu comendo um sanduíche, se eu tenho compaixão, pelo menos eu vou dividir aquele sanduíche. Porque a compaixão automaticamente, repito, automaticamente gera a ação de você fazer algo para o bem, para tirar aquela pessoa da situação negativa. Então, o samaritano era considerado por todos. Se vocês quiserem saber se eu estou certo, se eu estou errado, é só vocês estudarem e verem como é que eram taxados os samaritanos. Quem eram os levitas, quem eram os sacerdotes e quem eram os senhores da lei. Os samaritanos, eles eram taxados por todos, vou usar uma palavra atual, né? Ele era taxado como se fosse uma pessoa não salva, porque ele fazia os ritos religiosos de uma forma diferente. Ele era jogado de escanteio no meio dessa história, né? E era rechaçado por todos os outros. Naquela época existia até uma certa rixa, guerra mesmo, entre povos de cidades samaritanas e outros povos, por causa de questão religiosa. Assim como existe hoje lá aquelas guerras no Irã, Iraque, aquela área de lá. Não a mesma coisa, mas sempre existiu uma grande guerra por causa de religião lá. E o samaritano era rechaçado, né? Ele era excomungado pelos outros. Mas foi o único que teve compaixão daquele homem que foi espancado e estava ali semi-morto, né, se podemos dizer assim. O samaritano, chegando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, botou curativos, tal, né? Levou ele
para uma hospedaria e tratou da pessoa que estava caída. Olha, entendam a história, que o samaritano era rechaçado, ele não sabia quem era aquele que estava caído. Aquele que estava caído poderia ser alguém que depois ia contra ele. O samaritano não teve medo, ele simplesmente por compaixão agiu. Por amor e compaixão, ele agiu, né? Levou ele na hospedaria, tratou dele, falou que no dia seguinte, né? No dia seguinte tirou 2 denários, deu-lhes ao hospedeiro e disse: tratam quanto gastares demais, na volta eu te pago. Ou seja, o cara vai ficar aí, você cuida dele. Se ele gastar mais alguma coisa, eu vou te pagar, né? E Jesus pergunta para o Senhor da lei, depois de contar essa história. Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus dá uma ordem: vai e faze tu o mesmo. Ou seja, para ganhar o reino dos céus, faz o mesmo. Faz o mesmo significa o quê? Tenha compaixão do próximo. Não simplesmente obedeça os mandamentos. Essa história é muito interessante. Primeiro, porque Jesus ali liberta a nossa consciência de prisão religiosa. O sacerdote passou, o levita passou, mas Jesus não se prendeu às pessoas serem sacerdotes ou levitas. Jesus ele estava trazendo à tona o sentimento de compaixão, de amor ao próximo dentro da história. Ele não falou de rótulo, de quem é melhor é o sacerdote, o levita é melhor. Não, ele estava se referindo ao sentimento. O Senhor da lei tem um conhecimento da lei. Jesus, ele se referiu ao sentimento. O seu próximo, assim como o meu próximo, é aquele que eu tenho compaixão dele. É aquele que você tem compaixão. Dentro da sua família e fora da sua família. Porque o amor incondicional, ele faz que tenhamos compaixão. Ele faz. Ele não é uma obrigação que está escrita. Ele é um sentimento que tem que ser, vamos dizer, regado no coração. E esse sentimento vai se transformar como uma nascente de um rio, onde emanam, jogam para fora naturalmente as suas águas. Então, esse amor incondicional, ele naturalmente se expande ao próximo. Naturalmente. Isso significa evolução. O seu amor, o amor que você diz que tem pelo próximo, ele se expande naturalmente? Você faz, não é pensa, não é ora só. Tá? Não é pensa, não é ora, não é fica fazendo autoafirmação, criando palavras bonitinhas. Não. Você faz. Quando te é chamado, também ninguém está obrigando a você ser um missionário, a sair agora pegando todos os mendigos e ajudando, não. Mas quando? Porque a vida sempre bota alguém em necessidade na nossa frente. A vida, Deus, a fonte criadora, chamem como quiser, sempre bota alguém em necessidade no nosso caminho para nos testar. Sempre bota alguém que foi roubado, espancado, entre aspas, né? Está caído. Seja esse da nossa família ou não. Seja esse amigo ou inimigo. A vida sempre bota. E você faz. Ora não. Não é orar não. Você fez alguma coisa? Ou você se prende ao ego, puxando lembrança lá do passado e falando: nunca me ajudou, agora eu vou ajudar. Naquela vez fez isso, aquilo.
também não quero saber. Ih, eu tenho uma festa para ir, não posso não. Você faz algo pelo seu próximo, você se compadece, você tem compaixão. Se você estiver realmente respondendo para você mesmo, se você esquecer de si para auxiliar esse próximo, mesmo que ele seja seu inimigo, aí você pode dizer que é o que está num grande salto quântico, como se fala hoje, né? Num grande nível evolutivo. Eu ainda não faço isso. Eu ainda não consigo fazer isso com todos. Não vou dizer que eu não faço, né? Faço. Mas com todos, não. Não estou nesse nível. Mas se você consegue fazer, então considere-se uma pessoa que deu um salto quântico. Que não significa que você seja uma pessoa pura, mas você deu um salto quântico que está melhor do que muita gente. Porque a evolução ela vem através disso, através dessa compaixão, desse amor incondicional. Lembrando que Jesus mandou ou falou que devemos amar os inimigos, tá? Em outro vídeo vamos falar sobre o amor dos inimigos. Então, a história do bom samaritano, ela mostra que não devemos nos prender a nenhuma religião. Devemos pegar os ensinamentos e transformar o nosso íntimo. A religião, ela é um local de estudo desses ensinamentos. Mas, quando percebemos que quem está lá em cima no púlpito, né, que está passando o ensinamento, ele também está misturando as coisas e não está ensinando em essência, nós estamos livres para buscar uma outra escola. Os ensinamentos que são passados servem para nos modificar. Não é a religião que vai nos modificar. Os ensinamentos, eles serão passados, nós iremos trabalhar esses ensinamentos e aí se modificar. Sem que seja a escola, ou seja, a religião, existem os livros, existem os evangelhos, existem diversos livros trazidos pela espiritualidade, existem os livros do budismo. Então, existe como nós aprendermos e tentarmos espremer a situação ali, espremer o limão e tirarmos o sumo, a essência do ensinamento. Se a essência do ensinamento não for o amor, está errado. Não for o amor incondicional, esse ensinamento está errado. Se a essência desse ensinamento, ou se o que você aprende, enaltece, né? Não sei se a palavra é essa, mas coloca para cima mais vaidade, mais ego de você, então o ensinamento está errado. Tá? Mostramos com essa história que Jesus não nos prende à religião. Mostramos com essa história que o que vai te fazer evoluir é ou ser salvo, ou chegar à iluminação. Não é oração, não é meditação, não é pagar dízimo, não é isso, não é aquilo. Não é nada externo, mas o interno, o transformar-se. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.